Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Uma semana de muita chuva nessa semana passada. Esta semana também está começando aí com chuva, né? Mas, de qualquer maneira, já estamos nos aproximando do mês 8 de 2019. Vamos, de imediato, ao espaço por um conselho que defenda a profissão contábil. Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui. Tá bonito de azul, hein, tchê? Tu fica bacana de azul mesmo. Eu acho que sim, eu acho que o azul é uma cor que combina muito bem, combina com tudo, assim como o vermelho também. Vermelho também, né? Também. As duas cores, elas se integram. Eu sempre digo assim, o vermelho do meu ferrocarril, lá de Uruguaiana. E ferrocarril é vermelho e branco. É isso aí, e o vermelho do Colorado também. Salésio, por um conselho que defenda a profissão contábil. Então, um grupo aqui de profissionais e tal, né? E esse grupo tem trabalhado aí para que o Conselho Regional de Contabilidade seja realmente aquele conselho que esteja ao lado, junto, né, do profissional. Essa missão de vocês aí é uma missão importante, né, sobretudo fundamental para o profissional, aquele que já está na profissão, mas aquele que também vislumbra. E nas universidades, a área da contabilidade é muito procurada, quer dizer, esse profissional que está querendo entrar no mercado. Um mercado complexo, mas que é atrativo para os jovens. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Muito bem. A nossa profissão, Silvio, é a quarta profissão mais antiga em termos de regulamentação do Brasil. Quarta. Nós estamos no mercado desde 1946, quando ela foi regulamentada, e de lá para cá, só perdemos. Só perdemos. Por que só perdemos? Porque até 1969, o fiscal de tributos, seja ele federal, estadual ou municipal, para ser agente, né, vinculado ao Estado, era obrigado que ele fosse contador. Ora, hoje, qualquer pessoa que tem título ou diploma universitário não precisa ser contador para ser fiscal de tributos. E tributos mexem com o quê? Com números, com contas, mexem com os agentes econômicos, mexem com a contabilidade. Veja só, nós estamos participando dessas eleições por uma única razão. Queremos fazer mais, queremos dar aos profissionais aquilo que o Conselho até hoje não deu. Esse é o nosso objetivo. Nós não precisamos do Conselho, nós estamos muito bem profissionalmente, estamos muito bem em família, somos pessoas, porque são pessoas de bem que resolvemos, olha, está na hora de mudar. E como é que nós vamos mudar? Participando do Conselho. Não adianta nós falarmos. Os profissionais muitas vezes falam, o Conselho não faz isso, o sindicato não faz aquilo. Ok, não faz. Se não faz, é obrigação nossa de ir lá e fazer. É isso que nós vamos fazer. Estamos nos propondo a ir ao Conselho de Contabilidade e mostrar para o profissional que podemos fazer mais, podemos fazer coisas muito mais, é isso que o profissional quer e é isso que a sociedade quer. É isso aí. Perfeito. E, aliás, vocês estão agregando aí neste grupo muitos profissionais. É o caso aqui do Vilmar, né? Vilmar, sim. O Vilmar é a nossa nova conquista. Que legal. Ele chegou e disse, não, se for para fazer o melhor para a profissão, conte comigo. Se for para fazer o bem... E tem mais uma, Silvia, isso é importante que se diga, é que quando a gente diz nós vamos defender o profissional ou vamos fazer mais para o profissional, na verdade o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós vamos fazer mais para a sociedade, nós vamos dar mais proteção à sociedade, porque hoje tudo passa pelo contador. Se existir roubo, se existir desvio, pode ficar certo. O contador sabe disso e passa por ele. É ele que ratifica tudo isso. Então, quando a gente diz precisamos de proteção, não é para o profissional. Precisamos de proteção para a sociedade. Agentes econômicos e sociais precisam de nós e nós estamos dispostos a fazer isso. E aí, Vilmar, esse teu desafio aí? Então, é um desafio aí que fui, convidado pelo nosso querido amigo Salésio D'Agostinho. Eu sou técnico de contabilidade, formado em 1972, no Colégio Rosário. Comecei lá no Colégio São José, em Camaquã, e de lá para cá eu tenho acompanhado e sempre fiel aí às questões de encaminhamento do Conselho. O que a gente tem visto no nosso Conselho Regional de Contabilidade
é que o Conselho ficou reduzido basicamente a Porto Alegre, ficou reduzido basicamente a uma situação muito localizada, e a proposta que o Salésio trouxe para a gente trabalhar juntos e que me convenceu, Silvio, e aos colegas Cristiano e Valnei, é justamente por um maior conselho, por um grande conselho. Porque o conselho, todos sabemos que os conselhos eles têm que exercer o seu papel social de fiscalizar, de acompanhar o trabalho dos profissionais, para que não haja nenhum tipo de problema com os seus clientes. Mas a gente sabe também que os conselhos têm que darem apoio aos profissionais. E hoje nós não temos esse apoio, por isso que eu digo um maior conselho e um grande conselho, porque o nosso conselho, infelizmente, ele ficou localizado, ele ficou pequeno, se apequenou. A gente contribui, nós todos os profissionais contribuímos, mas essa contribuição a gente não vê o retorno. Principalmente, aí eu estou fazendo um chamamento, eu que sou do interior, sou lá de Camaquã, minha origem de Camaquã, não é? A questão dos profissionais no interior. O profissional do interior, além de ele ser fiscalizado, é óbvio, em prol da sociedade, como muito bem coloca o Salésio D'Agostin, mas ele tem que ter o apoio. Vamos tomar um exemplo, a questão da OAB. Em todas as comarcas e fóruns regionais, a OAB tem a sua sala. Tem a sua sala equipada com pessoas, com equipamentos, com material, não é? Ali o advogado chega, faz sua petiçãozinha rápida, faz a sua consulta, tem esse apoio. Nós temos que tomar esses bons exemplos, não só da OAB, como de outras instituições, outros conselhos, e levar para os nossos profissionais, nossos técnicos de contabilidade, nossos contadores do interior. Então, por um maior conselho, por um grande conselho e pela expansão, pela interiorização do conselho em prol da sociedade, e também em ajuda aos nossos profissionais. Agora, com certeza, né, Cristiano, isso aí exige que vocês tenham bem presente o foco, né, nesse propósito, né, a disposição e é muito trabalho, né? Isso aí, Silvio. Prazer de novo estar aqui com os colegas, contigo, obrigado pela oportunidade. Sim, a gente tem que ter o foco. Nós, como muito bem o colega ponderou, a gente tem que buscar, na verdade, abrir esses diálogos que hoje eles não existem. O Conselho, como o Salésio falou, 1946, para cá a gente teve pouca evolução, Silvio. A gente teve um tempo de glamour, onde o Salésio muito bem ponderou, que os concursos fiscais eram todos qualificados e bem qualificados. Hoje se abriu esse leque, a gente tem profissionais que hoje lidam somente com burocratização, porque a gente foi esmagado. Hoje a gente tem a PEC aí querendo, né, terminar com os conselhos, justamente porque a questão de burocratização ficou ligada à contabilidade, onde na verdade isso não existe. O contador, na verdade, não deveria estar ligado à burocratização, ele deveria estar ligado às ciências contábeis, que é validar, na verdade, números e proteger a sociedade. Só que o nosso sistema CFC-CRC, ele simplesmente deixou isso acontecer. O Estado e as fazendas públicas fizeram uma enxurrada de burocratização, onde os contadores estão imersos hoje. E aí hoje vem uma PEC querendo acabar com os conselhos, dizendo que, olha, vamos acabar, inclusive com uma exposição de motivos que seria a desburocratização, onde, na verdade, isso não faz sentido para a contabilidade. A burocratização, ela existe porque o Estado criou, e o contador hoje ele está imerso nisso porque o Estado colocou ali e caiu nas mãos dos contadores, onde, na verdade, as demonstrações contábeis e toda a situação em prol da sociedade foi posta um pouco de lado. Inclusive, eu imagino que os conselhos, a partir do federal e dos estaduais, eles também têm responsabilidade em reduzir essa burocracia, né? Sim, porque com isso vem certeza. em favor até do próprio profissional. Com né? certeza. Os profissionais hoje, eles aguardam o conselho se posicionar referente a essas medidas. E o que eles recebem de retorno é, eventualmente, ali uma notinha dizendo que o conselho se reuniu com um determinado órgão e o resultado dessas reuniões não é trazida para os contadores. Ou se me desculpe, eu não recebo, acredito que os colegas que eu converso também não recebem esses retornos. O que a gente gostaria é que existisse, de fato, né, uma proteção, né, do conselho para os contadores, inclusive os novos que entram, né, Silvio? Com certeza. E Valnei, qual é a tua avaliação, Valnei?
Bom, primeiro é uma alegria estar aqui com o colega Vilmário, o Salésio, colegas, voltar aqui nesse debate em prol de um conselho forte, e nós, contadores, sabemos disso. O que os colegas trazem aqui sobre, inclusive, a PEC 108, por que a PEC? Por quê? Vocês sabem que a OAB arrecadou, em 2016, 80 milhões. É uma arrecadação, e aqui nada de discriminatividade. Então, e não presta contas. Mas o Conselho Federal de Contabilidade, ainda que nós estamos concorrendo hoje para o Conselho Regional de Contabilidade, mas nós, como somos identificados com a contabilidade não pode se restringir tão somente do nosso Estado, mas sim de uma abrangência federal. E lá está o Conselho Federal de Contabilidade. E esses assuntos que os colegas trazem aqui me criam uma inquietação quando, por exemplo, no governo Dilma tinha lá um princípio que eu desconheço, e os colegas também, a contabilidade criativa. Ninguém aqui estudou isso. Contabilidade criativa não tem. Não tem nos manuais e tal. Portanto, temos que ter responsabilidade, tanto que o Salésio fala, os colegas, das empresas, dar resultado para a sociedade. Por isso que nós estamos lutando. O Conselho Federal também tem que ser responsável e teria que chamar quem assinou essa contabilidade criativa, entre aspas. E nós temos que tomar ponta nisso, tomar iniciativa e fazer as críticas devidas. Houve um silêncio nacional, ninguém falou um ai. Agora isso faz parte, né, Valdir, do aparelhamento todo, né, que o Partido dos Trabalhadores fez na sociedade geral. Eu estava lendo uma matéria numa revista aí sobre o Itamaraty. O Itamaraty, ao longo do período do PT, o Salésio, o Itamaraty fez com que as provas de qualificação dos profissionais fossem cada vez menos exigentes. Ou seja, para quê? Para colocar gente inexperiente, desqualificada, quer dizer, que tinha um interesse partidário em cima, a ideologia e tal, e isso imagino que esteja acontecendo com vocês também. Acrescento mais. Hoje, nós nos tornamos praticamente um informante para o fisco. Tão somente. Não, a contabilidade, como a ciência social, é fundamental. E nós precisamos de profissionais. E também o conselho. Eu também quero trazer, porque o nosso foco é o conselho. É o conselho. O que o conselho dá retorno para os profissionais que pagam as suas anuidades, com suor, com, todo mundo sabe, para receber os honorários, com dificuldades, até pelo reflexo da economia a partir de 2014 e até o presente momento, quiçá a partir de 2020, eu já estou pensando, que eu acho que 2019 vai ficar assim, 2020 acrescenta os empreendimentos e voltamos a ter uma nova expectativa, e a contabilidade tem que ser valorizada e prestigiada por quem? Pelos colegas, pelos conselhos que tem que ir lá. E o colega aqui de Camaquã traz a lembrança, e eu já quero acrescentar que na outra gravação eu fiz que sou de Guaíba, e nasci em Guaíba, e muito orgulho, muita honra, mas depois vim para Porto Alegre, e hoje estou praticamente 95% residindo lá em Tramandaí. O meu abraço para o pessoal de lá, os colegas contadores de Osório, do litoral. E nós estamos nesta caminhada e queremos trazer mais colegas para entender a nossa ideia de fortalecer o Conselho, identificando as necessidades essenciais dos contadores, que é indispensável para a categoria. Salésio, a tua manifestação final. É isso, o que nós queremos, como já disse e repito, nós queremos fazer mais para a profissão. Esse é o nosso objetivo. Queremos mostrar para os colegas contadores de telecontabilidade que a profissão ela é muito importante, a profissão ela presta um serviço essencialmente social, é uma profissão de interesse da sociedade. E o que nós queremos é exatamente fazer com que essa profissão seja valorizada e os profissionais sejam respeitados. Os profissionais, quando ratificam as demonstrações contábeis, a sociedade tem que ter certeza que aquela informação é verdadeira e ela vai seguir o rumo do desenvolvimento econômico e social. E é isso que nós queremos, fazer mais para a profissão, fazer mais para o profissional, e esperamos que você que está nos assistindo, esperamos que você espalhe, divulgue, espraia esta ideia e faça com que os colegas
comecem a pensar, a refletir. Por que até hoje somos o que somos? E eu posso até responder para vocês. É porque sempre se votou naquelas pessoas que estavam comandando o Conselho. E temos que mudar. Se nós queremos fazer diferente, temos que votar diferente. E temos que votar na nossa chapa. A mudança é fundamental. Muito obrigado a todos vocês, Salésio, os colegas aqui também que participaram deste espaço. Nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, por um conselho que defenda a profissão contábil. Olá, tudo é lei, sejam as leis humanas, sejam as da natureza. Você sabia que existe a lei da oportunidade? Sim, ela existe e está disponível a todos nós, indistintamente. Ela reza que todas as pessoas podem se utilizar dela ao longo da vida. Essa lei, a da oportunidade, surgirá para todos, eu e você. Quem faz a diferença é aquela pessoa que sabe aproveitar essa oportunidade. Você tem aproveitado as oportunidades de progredir e prosperar na vida? É como aquele ensinamento. 2 homens olham pela mesma janela. Um vê a lama, o outro vê as estrelas. O que você prefere ver? Importante é que estejas disposto a aproveitar as chances, as oportunidades que a vida te oferece. E qualificado para tal. E disposto a fazer o sacrifício que toda oportunidade exige. Sim, sacrifício, esforço, luta são indispensáveis. Vá à luta e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, Cooperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria aqui na Alberto Bins, 325, nono andar, telefone da Cooperpoa, 3284-2600, Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio, auditores e consultores, mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E olha aqui um recado da IES Manutenção Predial. Ela executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios comerciais e residenciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Isso tudo para centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões de pedestres e de garagens, cercas elétricas, tudo que o seu prédio comercial ou residencial precisa, né, para a sua segurança, para a sua eficiência, você encontra em IES Manutenção Predial. Visite o site www.iesmanutenção.com.br. E o telefone 3276-3945 está no vídeo aí para você confirmar. Bom, mestre Vilmar, estamos recebendo o professor Saul, né? Uma grande Saul é o nome de autoridade nessa parte, né, de um nome bíblico, né? Saul, Bíblico, né? é. Nome bíblico, Saul. Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado Pelo convite. Né? Obrigado pelo convite, Vilmar. Saul, professor Saul, Escola de Resultado. Essa tua escola fica em Cachoeirinha, não é isso? Essa escola é uma plataforma digital. Uma plataforma e digital. O escritório comercial fica em Cachoeirinha, né? Mas é um projeto Brasil. Sim. Hoje, nós, nesse mundo digital, né, a gente consegue trabalhar e a gente acessa realmente, nós direcionamos o marketing para as regiões do Brasil e a partir disso a gente começa a comercializar, fazer palestras locais também, fazer esse Hoje trabalho. A empresa não tem mais um espaço físico, só aquele ali, né?
As fronteiras caíram, né? Silvio? Assim, então a gente consegue hoje... A era digital é isso aí mesmo, né? a gente consegue hoje ter tecnologia do mundo todo, em tempo real, desde que se procure as fontes certas, né? E tu consegue também divulgar o teu trabalho também, né? Não só mais regionalmente. Há quantos anos tu está nessa história aí? Eu, com muito orgulho, inclusive o meu nome é professor Saul, então eu sou realmente um professor que faço da minha vida, da minha carreira, uma missão, que é transformar, ou pelo menos auxiliar as pessoas a transformar suas vidas. Né? Eu estou há 25 anos nessa profissão. Comecei, eu estava até conversando com um amigo sobre isso. Eu trabalhava numa escola de informática, isso em 1995, e eu coordenava lá, botava os professores, eu tinha recém saído da faculdade, tinha 25 anos, e um dia faltou um professor, pela segunda vez, e eu fiquei meio constrangido, assim, que a turma estava meio sem fazer nada e estava chato, né? Aí eu assumi aquela turma e nunca mais parei de dar aula, né? Então, e isso foi uma trajetória importante e uma das coisas que a geração X, que é a geração aquela que aprendeu a datilografar e depois já veio o computador, né? Que a gente valoriza muito é a questão do tempo em empresas, né? Então, eu trabalhei aqui em Porto Alegre numa faculdade há 11 anos, estou há 15 anos na faculdade Sezuca, lá na região, e também trabalho em pós-graduações e tal, e essa plataforma é uma forma de desenvolver o nosso projeto, que existe um paradoxo hoje muito interessante. Nós temos pessoas desempregadas, e no Brasil hoje são 13 milhões, né? 13 milhões de emprego, de pessoas desempregadas, e aí entra um tema que é a trabalhabilidade, ou seja, não mais procurar emprego, mas sim gerar trabalho. Então, nós trabalhamos muito em cima disso, do empreendedorismo, mas não só o empreendedorismo de abrir o próprio negócio, como também gerar resultado a partir do trabalho. Então, nós temos uma frase lá na escola que é bem interessante. Eu pergunto, você trabalha? E aí a pessoa diz, não, eu vou lá, eu compro horário. Eu compro horário e tal, né? Tá, mas o que tu entrega, o que tu agrega de valor? Como colaborador, como dono do negócio, o que tu traz, na verdade? Qual é o teu foco? O que tu busca? Então, dentro dessa lógica, dentro da escola, a gente consegue realizar os nossos sonhos. E esse paradoxo assim, de muita gente desempregada, nós também temos muitas empresas precisando de gente bacana. Então, o que está acontecendo? Uma outra coisa, existe uma corrida, uma febre para fazer curso superior. Mas tem muita gente se formando e aí? Não consegue emprego, não sabe o que vai fazer Tem muita disso. gente formada, desempregada. Exatamente. E muita gente que não é formada, mas que tem apenas ensino médio e tal, e que está empregada. Exatamente. E todos, independente se estuda ou não, mas tem profissionais maravilhosos que acabam não tendo resultado profissional. E eu acredito, como professor, que passar por esse teste de fogo no mercado é o grande sucesso de um professor, né? Fazer com que o aluno tenha sucesso no mercado de trabalho. A gente nota, professor Saul, que os tempos mudaram. Antigamente as pessoas ficavam bem mais tempo dentro das empresas e hoje, com todas as até facilidades, o comportamento, digamos assim, do profissional mudou. Ele já não fica tanto tempo dentro das empresas, tá? E isso, de um lado, é bom, porque a pessoa tem um maior conhecimento mais plural, né, de outras atividades, mas por outro lado o comprometimento ficou um pouco, ficou em segundo plano, o comprometimento com a sua empresa. Agora, eu estava vendo aqui no seu material de divulgação, o senhor trabalha muito para as empresas a questão de menos tributos, menos impostos e mais rentabilidade, trabalhando justamente com isso a parte dos investimentos, a parte de atração de investimentos, né?
Esse tipo de trabalho, professor, ele é feito direto na empresa, com a empresa, ele é feito em forma de aulas para empresários? Como é que, porque isso é muito importante. Hoje nós temos uma carga tributária elevada, mas o pior do que a carga tributária elevada é mal administrada, mal gerida, não é? Mal gerenciada da empresa. Como é que o senhor faz esse trabalho? Obrigado pela pergunta, mas só fechando aquela parte, né, com relação à questão do pouco tempo dos profissionais nas empresas, né, nós nos dedicamos muito a isso também pela nossa escola. Nós temos um curso lá, terminei, Os Segredos de um Profissional Incontestável. A gente aborda isso, que os planos de carreira hoje, eles não estão mais dentro das empresas. Então, as pessoas têm os seus planos de carreira individual e, a partir disso, se a empresa não atende os anseios dele, ele procura outras empresas que atendam isso. Então, isso gera realmente um turnover, gera uma rotação nos empregos, porque as empresas também têm que se tornar atrativas, né, Vilmar? Ou seja, qual é a grande chave hoje? O grande foco da empresa é gerar resultado financeiro. Para gerar resultado financeiro, tu tem que atender bem teus clientes. E para tu atender bem teus clientes, tu precisa atender bem as pessoas que trabalham contigo. Então, o foco hoje, e isso é uma fala até do professor Falcone, a fala hoje, qual é? É atender bem as pessoas, certo? Então, o talento, aquelas pessoas que realmente, antes dela entrar na empresa, era uma história e elas passaram por lá e transformaram a vida daquela empresa. Então, realmente, esse é o foco e é isso que se dedica a nossa escola. Com relação à pergunta com relação à PS Capital, né? A PS Capital é uma empresa que se dedica ao fomento. O que nós fazemos, né? Nós entramos para dentro da empresa e analisamos as questões da saúde financeira. Nós entendemos, por exemplo, que uma empresa inicia pela formação do preço de venda. Então, toda a parte financeira, o fluxo de caixa, a formação de preço de venda, se aquilo ali não está redondo, não adianta falar em RH, em marketing, em nada, não existe nada. Né? Por quê? Porque se vender com prejuízo, não vai ter receita, não vai ter receita, não vai ter empresa. Daqui a pouco está todo endividado. Né? Então, a gente trabalha exatamente nisso, se dedica a isso, e depois a gente procura, no caso, através de um parceiro, que é uma franquia que nós temos, né? Nós procuramos créditos pagos a maior. A legislação tributária no Brasil hoje, e o Brasil hoje carece dessa reforma urgente, ela chega a mudar 37 vezes por dia. Então, como que um contador vai conseguir fazer, para uma empresa de lucro real, por exemplo, como que ele vai conseguir acompanhar uma mudança tão violenta e drástica? Então, isso ao longo de 5 anos gera vamos dizer assim, um valor que a empresa tem o direito de buscar. Aliás, só fazendo uma pequena interrupção, a questão de lucro arbitrado, lucro real, lucro presumido, isso é uma confusão enorme e o empresário, muitas vezes, pela própria dificuldade de apuração desses valores, ele acaba optando pelo mais simples, e o mais simples é mais oneroso. Exatamente. Hoje em dia, nós temos uma carga tributária elevada. A gente sabe que isso é semelhante a países europeus e tudo mais. A gente sabe também que isso é uma grande verdade no Brasil, que o grande problema do Brasil não é só a carga tributária elevada, é o serviço que não é prestado com essa carga tributária elevada. Mas, se nós atentarmos muito bem a questão legal, a gente vai ver que quem está pagando muito imposto hoje é quem está com uma contabilidade que não está trabalhando equiparada com as questões legais. Né? Então, entra alguns termos muito importantes, interessantes, por exemplo, que é o compliance. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma fala com meus clientes que eu digo assim, esquece a sonegação, vamos trabalhar a formação do preço de venda, vamos cortar custo para poder acompanhar o preço de mercado e vamos nos dedicar a dar resultado financeiro para o negócio. Ou seja, sem jeitinho, sabe? Por quê? Porque hoje, do jeito que está o controle no Brasil, não tem mais espaço para sonegação. Vale essa conta vem depois. O risco é muito grande. O risco é muito grande e a conta vem depois. Não tem mais espaço para sonegação. Então, a palavra hoje, o mantra do negócio, é tranquilidade, foco
e trabalho duro, com foco em talento em pessoas que são realmente os agentes Trabalhar com transformadores do eficiência, negócio. você vai resolver, vai trazer, vai conseguir eficiência também no processo todo, né? E nas empresas do Simples, né, que aí existe uma outra tributação especial, com certo subsídio do governo e tal, nas empresas do Simples, por exemplo, existem tributos monofásicos, que são tributos onde o produto ele é tributado na fábrica. Então, por exemplo, tu vai num restaurante, o dono do restaurante tem que discriminar na nota refeição, tal, bebida. Aquela bebida não paga tributo. Então, a maioria dos restaurantes que eu tenho ido, eu peço a notinha e eu observo que não discrimina a bebida, bota a refeição. Sim. Certo? E aí o que acontece? Ao invés de pagar o tributo com menos valor, paga a maior e bem a maior. Eu só vejo nos hotéis isso acontecer. Mas assim mesmo nos restaurantes dos hotéis não acontece. Eu digo nos hotéis, né? Sim. Mas não vejo mesmo. Existe um grande desperdício das empresas, certo? Um grande desperdício, onde hotéis, restaurantes, lojas de conveniência, farmácias, autopeças, distribuidores de cosméticos, todas essas empresas tributadas pelo Simples, mini mercados, elas têm muitos tributos monofásicos que deve ser feita a segregação desses produtos e não pagam o imposto. O que o empresário faz? Ele procura, muitas vezes na informalidade, vender algumas coisas sem nota e isso acaba saindo mais caro e correndo risco ainda. Com certeza. Professor, o senhor tem vários livros publicados, se não me engano, mais de 20 livros, não é isso? Sim, entre participações, coletâneas e próprios. O senhor tem aqui, 25. tem 3 aqui, ó. Terminei a faculdade e agora, outro. Nascemos para cumprir uma missão. E é verdade. E a outra aqui, outro livro, As 12 Atitudes do Século XXI. O pessoal que quer ter acesso a esses livros, professor, como é que faz? Esses livros estão em toda a rede brasileira de livrarias, né, principalmente Cultura e a Saraiva, na Amazon também, e gratuitamente no meu site, professorsaul.com.br. Professor por extenso. Professor Saul, por extenso, né? .com.br, e tem acesso, pode fazer o download, só tem que fazer inscrição ali no site, baixa o download, tem cursos online ali também à disposição, né? Com certeza. E nós atendemos todo o Brasil com as nossas capacitações. Bom, isso daria muito pano para manga, como se diz, né? Nossa! Porque, afinal de contas, Formidável. no momento que nós vivemos, né, as empresas precisam se qualificar, precisam ser mais eficientes, o mercado é muito competitivo, as pessoas também, por sua vez, precisam se comprometer com a profissão que abraçaram, precisam saber que elas exercem uma missão, como diz aqui o título do livro, e essa missão tem que ser bem feita para que a pessoa possa transformar a sua vida e a vida da sua família, enfim. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Outras vezes o senhor virá aqui, com certeza. Esse é um espaço que nós temos privilegiado, viu, professor? Exatamente gente como o senhor, que busca transformar a vida das pessoas. Que quando nós transformamos a vida das pessoas, nós acabamos por ajudar a transformar a sociedade. Muito obrigado. Esse livro que eu escrevi, Nascemos para Cumprir uma Missão, ele realmente tem esse papel, esse né, condão, das pessoas se descobrirem. E só um parênteses, assim, Silvio, o mantra desse livro é planejamento, educação financeira e empreendedorismo. Disciplina. Exatamente. E aí dentro disso existem uma série de atitudes que é o grande diferencial do mercado hoje. E o pessoal vai descobrir lendo esse livro. Então está aí o site para vocês observarem aí e tal e se socorrerem também. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. Um rápido intervalo, voltamos em seguida com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
amigo Silvio Lopes, estamos aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Um grande abraço para você e para todos os nossos telespectadores. Mas olha o que está acontecendo no Brasil de hoje e que repete mais ou menos o que aconteceu no Brasil há muitos anos atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso. Com o Fernando Henrique Cardoso, que só depois se manifestou como sendo um socialista, ou quase um comunista, né, como as pessoas tratam ele hoje, mas naquela época se falava muito em Estado mínimo. O que era o Estado mínimo? Ora, o Estado, na verdade, deveria ter apenas aquelas instituições suficientes para que ele pudesse ter o controle, exercer o controle sobre os outros órgãos, que seriam privatizados, não é? Bom, não deu certo com o Fernando Henrique, ao invés de acontecer isso, o Estado inchou e nós pagamos a conta, porque a sociedade sempre paga a conta. Agora, no governo atual, já se começou realmente a fazer privatizações, o que é coisa necessária para que nós possamos atingir este tal de Estado mínimo, que eu acredito que é o que está procurando hoje o governo do Bolsonaro, com o Guedes e com todo o pessoal especializado na área da economia. O que eles querem, na verdade, agora com a venda das distribuidoras da Petrobras. Olha, se vendeu bastante, não é? 9 bilhões, não é? É o que se vendeu em distribuidoras por aí. E vai mais, não é? Tem mais coisas para ir. E não vai ficar, é claro, só na Petrobras. Qual é a ideia da Petrobras? A ideia da Petrobras é que se deve ganhar dinheiro com a extração do petróleo, não é? Com a venda desse petróleo, e não simplesmente com a distribuidora, com as distribuidoras como se faz no momento atual. Acho que o Brasil vai lucrar muito, não é? Assim como está acontecendo com as distribuidoras da Petrobras, acredito que deva acontecer também com outros setores do governo, aonde o governo vai partir para privatizações a fim de ficar realmente menor, não é? Porque o ideal é que nós, sociedade, paguemos uma conta de um Estado menor. O que se faz hoje é que o Estado fica extremamente inchado, como é o que nós temos hoje, não apenas na parte da União, mas na parte do Estado também é assim, tanto é que o governador não consegue pagar as contas. Ele anunciava lá, durante a campanha, que ele ia pagar, a partir do primeiro ano, tudo em dia, e não vai pagar, não é? Não consegue, ele está atrasando mais do que o Sartori atrasava. E aqui, o Marquesan, que pegou um município mais ou menos equilibrado, agora ele também teve algum problema. Agora, como já está se aproximando das eleições, ele vai sacrificar alguns setores para colocar o funcionalismo em dia. Mas depois, passadas as eleições, não sei como é que ele vai fazer, não, porque ele já aumentou o IPTU, não é? Esse imposto já está aumentado. É claro que ainda nós não temos os reflexos disso no nosso bolso, mas a partir do ano que vem já vamos ter, não é? E agora vamos ver o próximo administrador o que é que vai fazer. O ano que vem tem eleição, vamos ver o que vai acontecer nestas eleições. Gente, muito obrigado, um grande abraço. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao programa Economia e Desenvolvimento, bloco Meu Nome é Jorge. Para mim é um prazer sempre quando eu estou aqui em contato com vocês. Vocês são a nossa razão de ser. Hoje eu estou trazendo uma pessoa aqui, especialista em terapia de casal e terapia familiar. Está comprovado que de cada 10 crianças, de cada 10 filhos, 4 não têm um relacionamento e não têm um relacionamento afetivo com seus pais. E isso é muito preocupante. Qual a importância da família? Qual seria os valores que a família deveria de passar? Será que a família está tendo tempo para passar esses valores? Está tendo tempo para acompanhar os seus filhos e dar um tempo maior e a sua família? Será que nós não estamos muito ocupados com a nossa profissão e não temos tempo mais para a nossa família?
Isso nós vamos ver agora com a nossa psicóloga, especialista em terapia familiar e de casal, Aline Farias. Bom Tudo dia, bem? Jorge. Agradeço o teu convite, assim, estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, né, de estar aqui e te agradeço. Para nós também, queria te dizer que enriquece muito o nosso programa, principalmente ao abordar esse assunto que está tão presente hoje, né, que é a família. Estamos esquecendo aqueles valores, né? Nossos filhos, não temos mais tempo para nossos filhos, estamos delegando à escola, que a escola é a escolaridade, educação e cidadania é com a família. Mas isso reflete muito também, porque tu sabe que os filhos e as crianças, eles assimilam, né? Eles copiam os seus pais. Então, este relacionamento, que está muito difícil hoje, que está afetando muitos casais, afeta principalmente os filhos. E eles buscam essa identificação, essa identidade, em vez de eles pegarem, às vezes, herdar da família, porque geralmente tu herda isso da família, né? A família traz isso com ela, através do comportamento, da vida pregressa, né? Dos seus ancestrais, eles acabam buscando lá fora, nos outros. Então eu gostaria que tu falasse um pouco, abordasse um pouco, que é a tua especialidade também, que é o relacionamento familiar sistêmico. Então, na abordagem sistêmica, a gente trabalha muito com as relações, né, dos indivíduos, né, das pessoas, né, dentro da família, né, em diferentes contextos, né, que essas pessoas se encontram, né. Então, fazendo um recorte, né, da família, né, é fundamental que se tenha uma comunicação, né, entre os membros familiares, né, se tenha um diálogo, né, entre eles, que tenha uma abertura para que os filhos consigam, né, ter acesso a esses pais, né, lembrando também que são necessárias as hierarquias, né, que elas existem, né, que os pais consigam exercer, né, o seu papel, né, enquanto pais, enquanto provedores também de não só a provisão, a nutrição física, né, das necessidades físicas e materiais, mas também das necessidades de afeto, né, que são fundamentais para que as pessoas elas consigam se desenvolver. Me diz uma coisa, os pais herdam isso também, né? E eles também passam isso, né? E qual a importância disso aí que eles herdam e deles passarem também esse sentimento, esses valores, né? Isso aí que eles trazem, né? Essa história toda que vem junto com eles, não através só da conversa, da fala, mas dos gestos, das atitudes e dos comportamentos. A família, ela comunica o tempo inteiro, né? Assim como nós sempre comunicamos, né, algo, né? Seja verbalmente, né, ou de uma forma não verbal. Então, a família, ela traz no seu histórico, né, através das gerações, ela traz valores, né? Ela traz aquilo que é importante para ela, né? Mitos, né, legados, né, que a gente chama, né, aquela história familiar que a família carrega, né? Então, é importante que a família ela tenha essa consciência, né, do que ela traz, né, do que ela vem carregando ao longo dos anos, né, o que ela traz, o que é funcional, né, o que não é Disfuncional. o que é disfuncional, né, é importante que tenha essa consciência. Sim. Os pais hoje estão muito narcisistas, né? Eles, de certa forma, têm medo dos filhos. Eu não vou dizer não, porque eu não quero ficar inimigo do meu filho, né? Eu não vou dizer que eu não vou dar aquilo que ele quer, porque eu não quero que o meu filho não goste de mim, né? Eu não vou contrariar o meu filho, porque eu não quero ficar de mal com ele. Por que os pais estão transferindo isso para os seus filhos, sendo que eles já não estão preparados? E às vezes muitos não têm aquelas necessidades básicas de infância. A gente precisa também localizar a família dentro de um contexto social maior, né, no momento atual, né, que a gente vive em sociedade, né? Então a gente vem de um período histórico que a família ela era extremamente rigorosa, né? Se tinha aquele medo dos pais, né? Antigamente se tinha muito medo assim não tinha muito relacionamento, né, entre os pais, né? Entre o pai e a mãe, enfim, tinha aquela hierarquia muito mais forte, né? Para um momento que a família está tentando ainda se ajustar,
né, que as regras estão flexíveis, né, e às vezes é importante que se encontre um equilíbrio, né, não tanto rigoroso, né, fechado, né, para que não tenha impossibilitando o acesso dos filhos, né, aos pais. Transmitir confiança a eles. Mas também não deixando totalmente aberto, né, sem regras, né, sem orientação, né. Porque hoje a atitude dos pais estão fazendo os seus filhos às vezes se frustrarem, né? E está tornando também os filhos muito inseguros. Eles estão buscando nos outros a sua identidade, né? E estão sentindo o imediatismo, assim, está tomando conta hoje dos jovens e dos adolescentes, né? Eles buscam nos outros aquilo que eles deveriam de herdar em casa e encontrar em si mesmo. Eles devem fazer aquilo que fazem em casa, fazer na sociedade, ou aquilo que fazem em casa, não fazer na sociedade? Boa pergunta essa, né? Então, a família, né, ela é um sistema que é afetado, né, pela cultura, né, e pela sociedade, né, como um todo, e ao mesmo tempo ela afeta, né, essas relações. Então é difícil a gente olhar de uma forma assim unilateral, né, só de um lado, né? Existe essa comunicação que ela é né? Ela perpassa as nossas relações, assim, né? Eu me perdi na tua pergunta, tu pode repetir? Não, mas realmente, essa sensibilidade aí, muitos pais não têm, né? Então não tem como passar para eles também, né? Então o que acontece? O não, há muito tempo não é aceito na neurolinguística, né? Porque ele instiga o sim. Mas uma das coisas importantes é o limite. Fazer com que seus filhos se expandem de dentro para fora e não de fora para dentro, como está acontecendo, né? Sim, o limite, ele é fundamental, né? Ele é organizador, né, para nós, assim. Então, a gente está num momento, né, de muita dificuldade de se tolerar a frustração, né? Então, o limite, ele vem, é necessário que ele tenha os filhos tenham esse aprendizado, né, dentro de casa, assim, com os pais, sabendo os limites, né, porque isso vai refletir mais tarde na sociedade com as ações que eles terão com outras pessoas, né, e entender que nem tudo vai ser da forma como ele acredita que vai ser, que ele vai ser frustrado, e isso é organizador para nós, né, nos organiza enquanto sujeitos, né. Diríamos que o limite é necessário. Necessário, sim. Né? Porque se ele não tiver o limite em casa, ele não vai encontrar um limite lá na sociedade, lá fora. E isso vai repercutir nos atos dos jovens e da juventude, né? E dos nossos adolescentes lá na sociedade. E eles vão ter dificuldade de se comunicar e de conviver com os outros. Por quê? Porque eles já têm essa dificuldade dentro da própria casa. E uma coisa fundamental é o relacionamento entre a mãe e o pai. É fundamental? Fundamental, né? Porque a forma como o casal, né? Se o casal se o casal está muito distante, né? Emocionalmente, né? Está com algum problema, isso vai impactar diretamente no relacionamento com os filhos. Né? Isso impacta diretamente o relacionamento com os filhos. Sim, né? Porque eles copiam o que os pais fazem, né? Sim, os pais são modelos. São assim, espelho, né? São espelhos, são modelos, né? Certo. Eu te agradeço muito a tua presença aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedora a tua entrevista e volte sempre. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, o Ponto das Cucas de Araricá, Queijos e Vinhos de Canela e Noemi Aluguéis. Muito obrigado e até o meu próximo bloco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro falando sobre seus direitos,
Hoje, gostaria de tratar sobre alguns aspectos e possibilidades da aposentadoria especial. A Previdência Social Brasileira, com origem embrionária na Lei Eloy Chaves de 1923, batizada assim na época com o nome do deputado idealizador da reforma, foi um marco histórico para o início da criação do sistema previdenciário no país e melhor elaborada na Constituição de 88. Ao longo dos anos, ocorreram inúmeras alterações legislativas nas regras de aquisição dos benefícios previdenciários para chegarmos no que se tem hoje. No entanto, sua formação, seu sistema de arrecadação de concessão de benefícios sempre respeitou a ideologia do sistema de solidariedade e não do sistema de capitalização. No tocante à aposentadoria especial, ela é devida aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades profissionais em condições insalubres, perigosas por 15, 20 ou até 25 anos, e até mesmo quem não recebia da empresa o adicional de insalubridade ou periculosidade pode ter direito de adiantar sua aposentadoria, caso seja demonstrada a exposição aos agentes insalubres ou perigosos. Considera-se insalubres os trabalhos realizados com a exposição a agentes nocivos, físicos, como forte ruído, calor, frio, radiação, umidades e eletricidade, e químicos, como hidrocarbonetos, silício, asbestos, óleos e graxas, ou biológicos, agentes infecto-contagiosos. Já a periculosidade existe quando o trabalhador fica exposto a explosivos, inflamáveis e energia elétrica, por exemplo. Consideram-se perigosas as atividades de segurança pessoal ou patrimonial armada, a dos eletricistas e eletricitários, os que trabalham expostos à eletricidade acima de 250 volts, dos policiais e bombeiros, dos frentistas e demais funcionários do posto de combustíveis, médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, veterinários, mecânicos, eletricistas e outras profissionais liberais também podem buscar a aposentadoria especial, mesmo que a contribuição para o INSS seja como contribuinte individual, cooperado, autônomo ou microempreendedor individual e microempresas de contribuição individual. Importante ressaltar que se caso o segurado deixar de exercer a atividade especial, ou seja, mudar a sua profissão para um trabalho não enquadrado como insalubre ou perigoso, este tempo em que teve sua saúde exposta a agentes nocivos não será desprezado, uma vez que existe a conversão do período especial para o tempo comum, onde para os homens se aplica o fator multiplicador de 1,4 e para as mulheres se aplica o fator multiplicador de 1,2 sobre o tempo que esteve exercendo as atividades enquadradas como especiais. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, no encerramento do programa de hoje, vamos ter um papo aqui com o nosso Vilmar Govinatsky. Vilmar, vou aproveitar essa oportunidade, né, Vilmar? Qual é a tua expectativa em relação a esse segundo semestre? A economia vai decolar ou não? Eu sou um eterno otimista, Silvio, tá? Porque eu vejo, neste ano principalmente, uma virada muito grande, uma repaginada no Brasil como um todo. A questão que se põe neste governo atual, ela é crucial para o desenvolvimento, que é acabaram com a farra que a gente estava tão acostumado, infelizmente, a assistir. E assistir de forma impotente, contemplativa. E este momento de que as coisas tomaram um rumo de austeridade, tá, tende realmente a fazer com que os investimentos sejam mais atraentes, o investidor se sinta mais compelido a trabalhar, a investir, a colocar o seu dinheiro, porque quando existe a farra, o investidor que tem o seu dinheirinho, ele faz duas coisas, ou ele segura o dinheiro em algum lugar que dê alguma rentabilidade e é seguro, ou então ele leva para fora do Brasil. Então eu acredito que, passado esse primeiro período, onde fica consagrada que a farra
está realmente com os dias contados, acabou, não é? O segundo semestre vai dar a reviravolta. Embora eu espero que a grande virada seja para 2020. Ah, com certeza. Aliás, quando tu fala na farra, ele significa dizer isso aí, que foi a construção de uma estrutura de roubalheira nesse país durante os últimos 14 anos, 15 anos. Né? E para desconstruir isso, tem um pensador chamado Joseph Schumpeter, economista famoso, que dizia o seguinte, ele se referia à chamada destruição criativa. Então o Bolsonaro, o governo dele, tem a missão de destruir aquilo que foi mal construído, porque através dessa destruição é que nós temos que começar a construir, não é verdade? Exatamente. A gente vê muitas pessoas falando, criticando o governo Bolsonaro, porque não está avançando, porque está, enfim, né, aquela coisa toda de que queriam ver mais produtividade no governo. Claro que isso é muito difícil acontecer. Depois que todo um período aí de mais de uma década, quase 2 décadas, 1 década e meia, seguramente, foi feita essa construção de contaminação de todas as instituições, das empresas públicas, etc., não é em poucos meses que tudo vai acontecer. Então, eu sempre digo, olha, vocês não estão vendo o que Bolsonaro está fazendo? Eu não digo Bolsonaro a pessoa, o governo, toda a equipe. Vocês não estão vendo? Então vamos ver o que não está fazendo. Não temos mais escândalos de roubalheira. Isso é bom ou não é bom? Isso é ótimo. Já é o grande começo, quer dizer, a roubalheira, esse dinheiro que saiu daqui é que fez falta para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura e, sobretudo, para essa situação que nós estamos uma situação assim, moralmente abatidos. Obrigado, Vilmar. Eu acho que o caminho é esse, né? Agradecemos também. Então tá. Nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Voltamos a semana que vem. Uma bela semana de trabalho para todos vocês e até lá.